Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre JSRE11, o fundo de lajes do Banco Safra. Fundo que eu gosto de apelidar ele de a eterna barganha, porque realmente ele está sempre muito descontado. Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. E antes de começar aqui, falar sobre a questão de dividend yield, sobre fundamentos, mostrar aqui o porquê que eu estou chamando ele de a eterna barganha. Aqui a gente fazendo um estudo aqui de múltiplos, a gente vai notar aqui que o fundo realmente é um dos fundos de tijolos mais descontados do mercado. Tá aqui no momento que estou gravando, sendo negociado com 36% de desconto. E quando a gente olha para o histórico do fundo, esse é realmente mais ou menos a tendência dele, né? Tá sempre sendo negociado com desconto. Aqui, ó, alguns momentos que mais críticos, chegou a ser negociado por quase metade do VP, né? Lá em novembro de 2024 foi negociado com 47% de desconto. Então, realmente, acho que o apelido de Eterna Barganha faz bastante sentido aqui para a JSRE11. Ok, então aqui aparenta ser um fundo muitíssimo descontado, uma bela de uma barganha, mas o recado aqui é não esperar que vamos ter o fechamento desse VP tão cedo, tá? A não ser que o gestor venha dar um boom aqui no rendimento via ganho de capital, não acredito que a gente vai ter uma baita valorização aqui para JSR11. Ok, então começando aqui a falar sobre os fundamentos aqui do fundo do Banco Safra. Primeira coisa que eu vou comentar com vocês aqui é sobre a gestora, sobre a Safra Asset. Então, aqui um ponto bem negativo que eu já ouvi falar sobre a gestora. Aqui no caso são alguns relatos de bastidores, tá? Bastidores que meio pesados. Eu ouvi falar de que os assessores aqui do Safra, eles receberam aqui instruções para recomendar os clientes a fazerem a venda de JSAF 11, que é o hedge fund deles, mas é uma venda a vender barato ativo e recomendar esses investidores para entrarem no fundo setipado deles, o fundo setipado que está até na carteira de JSR11. Então aqui já foi uma atitude bem questionável, talvez não da Asset, mas do banco em si, né, privilegiando o que gera taxinha, né, porque fundo imobiliário também já era taxa de administração, né? Mas a taxa de distribuição de emissão é muito mais gorda do que a taxa de administração, né? Se pegar aqui uns 3% aqui numa taxa de emissão, é o que eles ganham aqui com uns 3 anos aqui de administração do fundo. Além de ter mais essa taxa de administração do fundo que foi estruturado. Então, acho que foi algo bem pesado, tá? Outro ponto negativo aqui isso também sobre a safra. Aqui a gente viveu um apagão aqui em JSRE11. A gente ficou aqui um bom tempo aqui sem relatório gerencial. Tanto é que a gente pulou aqui do relatório de novembro de 2025 para o de fevereiro de 2026. Então, basicamente, que ficou quase o relatório aqui enfim, entre março e fevereiro não tivemos nem tivemos relatório, né? Não tivemos relatório nem de dezembro, nem de janeiro. Então, uma bela de uma mancada aqui, né? Provavelmente eles estavam aqui focando no fundo setipado deles, né? Largaram aqui o fundo de lado, já vai estar recebendo a taxa deles mesmos. Foram focar aqui na estruturação desse fundo setipado. Que, por sinal, eu acho um rolo danado esse negócio de fundo setipado, fundo feeder, fundo subordinado, independente da forma que você queira chamar, uma estrutura bem esquisita na qual o fundo ele vendeu para si mesmo, né? Basicamente, ele tinha já na carteira o WT Morumbi e vendeu esse ativo, ele já tinha aqui o Tower Bridge, né? E venderam o ativo para si mesmo, já que eles estão participando aqui desse JS Renda Imobiliária. Então, tá meio confuso de entender.
Tá confuso de entender, não é porque eu tô com dificuldade de explicar, não, é porque é rolo, tá? É rolo. Olha só aqui, ó. Se vocês forem ver aqui, ó, WT Morumbi, aqui na estrutura do fundo. Aqui 61% está dentro do guarda-chuva direto dele. Agora os outros 39% estão aqui dentro desse JS Renda Imobiliária. Por que que está dentro? Porque JSR11 vendeu para esse cara aqui e ao mesmo tempo entrou nele. Então é uma zona. Isso aqui é uma zona. Isso aqui é rolo. É rolo para aumentar o patrimônio sob gestão. Não tem outra palavra, tá? Então, com certeza não gosto de ver esse tipo de coisa aqui. Isso aqui é manobra para aumentar o patrimônio sob gestão. Que é aquela coisa, né? Muito gestor dá motivo para aquelas palavras do Barsi de que fundo imobiliário é conto do vigário. O Barça disse isso porque, para ele, o foco dos fundos imobiliários seria apenas a taxa de administração. E o Barça errou ao generalizar isso, mas tem algumas gestoras aí tem muitos gestores que dão razão para essas palavras do Barça, né? Mas pelo menos teve um ponto positivo aqui nesse rolo todo. Foi aqui nesse relatório de fevereiro, eles informaram que houve o pré-pagamento aqui da dívida do CRI Rocha Verá. Essa aqui era uma dívida CDI, que, se não me enganado, comia 16% da receita. Deixa eu até fazer a conta aqui no relatório atual, para ver como é que tá. Se bem que esse relatório atual aqui tá meio estranho, né? Esse resultado de 86 por cota deve ter algum fator não recorrente. Vou aqui pegar um relatório anterior para ver quanto que pesava essa dívida. E aqui o relatório de junho do ano passado, tá? Peguei aqui um relatório. Não, resultado por 41 centavos também não é esse o resultado do fundo. O resultado do fundo mais ou menos aqui na casa 53 centavos. Vou pegar aqui um mês normal aqui do fundo, tá? Vou ver aqui, peguei aqui o resultado de agosto, que resultado 54 centavos mais ou menos esse que ele vinha gerando. Então a gente pega aqui, ó, a despesa financeira CRI Rocha Verá, 1,86 milhão de reais. Aqui, dividindo pela receita, dividido por 14,25 milhão. Então, ó, mais ou menos essa faixa que 13, 15, 16% das receitas. Enquanto isso, a gente tinha uma alavancagem na casa dos 6%. Então, uma alavancagem de 6%, mas comia 16% da receita por conta desse endividamento no CDI, né? Dívida CDI extremamente pesada. Aqui, ó. Aqui, ó. CRI Rocha Verá. Aqui, uma alavancagem de 6,4%, enquanto a dívida comia 13%, mais do que o dobro aqui do tamanho da dívida. Então, com certeza é muito positivo ver o fundo se livrando desse endividamento. Ok? Então, aqui um ponto positivo nesse rolo todo. Ok, agora sim, começando a falar sobre os fundamentos, sobre a questão dos imóveis. Agora um ponto aqui que tenho que deixar bem claro é que os imóveis, eles são sim de altíssima qualidade, tá? Isso aqui é inquestionável. Realmente, JCR11 tem só AAA mesmo. Empresa aqui de grande porte também, empresas gigantes, né? Eles até enumeraram algumas aqui. E os imóveis, você bate a casa, você vê que é um AAA, né? Então aqui é com certeza AAA, AAA. Esse aqui nem tem cara muito de AAA, mas tá aqui classificação AAA. Enfim, os imóveis, a classificação deles são realmente excelentes. Com relação à localização deles, ao posicionamento dessa carteira deles. Então, vamos lá. Começando aqui pela carteira original. Eles têm aqui o imóvel Rocha Verá, tá aqui na Chuque Zaidan. Acho que o Zaidan, ela sofreu bastante, ela chegou a ter uma vacância de 30%, mas o Chaverá está bem posicionado aqui dentro da Chuque Zaidan, tá? O Tower Bridge, ele está na Berrine. Berrine também já seria aqui uma região mais para intermediária a positiva, tá? Para mim, a melhor região, ela fica aqui, ó, na Vila Olímpia, Itaim Bibi, estão aí realmente do lado
da Faria Lima, mas também já não com aquele preço exorbitante, né? De você tem que pagar cap rate muito baixos da Faria Lima. Então, até prefiro os imóveis que estão ao redor da Faria Lima do que aqueles que estão na Faria Lima. Então, aqui seria o pior caso, e aqui ao redor seria minha região preferida em Lages. Sobre esse WTNU, também está bem posicionado, tá? Tem posição ok. A Paulista vejo muita gente reclamando, mas também acho uma região de baixa vacância, uma vacância não fora de controle. Deixou de ser o que era, né? O principal centro financeiro, mas ainda tem demanda pela região. Aqui a gente tem o WT Morumbi. WT Morumbi está dentro daquele fundo setipado, aquele rolo, né? O WT Morumbi, quando ele estava nas mãos do Santander, aqui era uma coisa horrorosa, tá? Mas aqui não sei se era um mau desempenho aqui por parte do Santander ou se era questão do imóvel. Porque, como vocês podem ver aqui, ele está do lado do Rocha Verá e o Santander não conseguia manter uma vacância baixa aqui no ativo. Então pode ser mais questão da gestão do que do imóvel em si. Esse aqui, o Orc Bela Cinta, também veio recentemente através desse fundo setipado. Também estava sob as mãos do Santander, então é difícil saber onde é que era o problema, se era o imóvel ou se era a gestão que estava atrapalhando. Ok? Agora aqui comentando sobre o fator renda aqui no JCR11. Então, algo que eu sempre questionei JCR11 é o tempo que eles passaram aqui com renda estagnada, né? Então aqui nesse pagamento aqui na casa 48 centavos, se forem ver, tá aqui é o mesmo valor que estava aqui em 2019, menos que estava em 2019, 2020, né? Então, como é que isso aqui? 5 anos pagando o mesmo valor de rendimento, isso daqui não é normal para um fundo de tijolo. Um fundo de tijolo deveria estar entregando crescimento de renda, assim como você comprasse um imóvel físico. Então, aqui teve alguma coisa que aconteceu de errado, né? Eu não era influenciador aqui nessa época, comecei o trabalho com influenciador foi em 2024. A gente estudava fundos imobiliários antes disso, né? Mas não tinha, como tinha o trabalho, não tinha essa capacidade de acompanhar vários fundos igual tenho hoje. Então, não sei dizer o que aconteceu aqui para a JCR11 estar com essa renda estagnada. Mas que é algo negativo, isso é, tá? Deixando bastante a desejar. Outro ponto ainda falando sobre a renda. JCR11, atualmente ele está pagando menos do que ele vem gerando. Aqui no mês de fevereiro tá meio que esquisito esses 86 centavos, tem alguma coisa aqui de não recorrente. O valor de rendimento dele está mais ou menos na casa de 53 centavos. Então já era para o rendimento estar aumentando, tá? No entanto, ele segue estagnado. E aqui lembro vocês que essa questão de resultado recorrente, eu faço o monitoramento aqui em uma das minhas planilhas que são benefícios da parte paga do canal, aqui para os assinantes Master. Caso tenha interesse, clique no primeiro link da descrição. E aqui um ponto que eu monitoro é isso, né? Por exemplo, o fundo está aqui um resultado de 53 centavos, está com rendimento de 48 centavos. Então está com uma renda inflada negativa, algo extremamente raro. O normal aqui para os fundos é estar pagando mais do que ele está gerando efetivamente por conta de ganho de capital inflando a renda. Então, por isso, minha expectativa para a JCR11 é de um crescimento significativo da renda no curto prazo. Só falta aqui a boa vontade dos gestores. Então, vou ter outros casos aqui de outros FIIs, em que, como a renda está inflada, eles vão enfrentar mais dificuldade para aumentar a renda. Ok? Outro ponto aqui também sobre o rendimento. Eles aqui, como mostrei para vocês, eles venderam parte desse Tower Bridge para si mesmo, né? Para esse JSRI, aqui esse fundo setipado. Mas aqui eu fiquei na dúvida sobre o lucro. Eu não vi nada, eu vou comentar de lucro aqui sobre essa operação.
que a gente vê ter um resultado mais alto aqui em fevereiro, não sei se já é essa questão do lucro, e realmente fiquei na dúvida aqui do que está acontecendo com o fundo, tá? Com essa questão do ganho de capital, para onde é que foi. Enfim, essas estruturas complexas acabam que facilitam bastante a vida do gestor para poder esconder o dinheiro, né? Isso aqui é um ponto que eu acho bem negativo. Ok? Então acho que isso aqui é o essencial que eu disse, tinha para falar sobre JZR11. Então, peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!